Após 7 anos de pesquisa, o autor e filósofo Soran esteve em São Luís para o lançamento do livro Da Concepção ao Batismo, um dos 7 livros da obra Jesus, a trilogia A Semente, a Árvore e o Fruto. O livro fala sobre segredos ocultos da Bíblia. Veja mais detalhes na reportagem de Janaína Ricoli. O livro Da Concepção ao Batismo, um dos 7 livros da obra Jesus, a trilogia A Semente, a Árvore e o Fruto, revela aspectos desconhecidos da infância, juventude e adultidade de Jesus até o momento do seu chamado. O escritor, usando uma técnica de pesquisa própria, conduz o leitor para um panorama bem diferente dos relatos geralmente tendenciosos e repletos de incoerências, contradições e discrepâncias dos textos canônicos e até mesmo os apócrifos. O autor, hoje com 53 anos de idade, nasceu em Portugal, mas foi na França onde cresceu e estudou. Muito cedo se dedicou à filosofia. Viajou por 22 países e viveu na Suíça, França, Holanda, Espanha, Portugal e Brasil, já há 4 anos. Os 7 livros, a pesquisa durou 7 anos, primeiro porque assim, quando eu comecei eu não sabia dizer nem 3 nomes de discípulos, não sabia nada desse homem, absolutamente nada. E isso foi bom, porque eu não tinha paradigmas. Quando eu adentrei no estudo, eu fui procurar e li mais de 300 livros dos mais grandes professores sobre o que foi a vida dele, a mensagem dele, teólogo, historiador. E comecei a perceber-me que essa história não batia certo. Há ali peças que não encaixam. Então comecei a questionar a Bíblia ao lugar de a ler. Fazer perguntas sobre pontos que não estão lógicos. O que é que isso significa? Porquê é que isso existe? E quando você começa a puxar um fio, é como quando você fecha uma contabilidade de um caixa e falta 5 centavos. Você pode esquecer os 5 centavos e fecha a caixa. Ou você vai procurar os 5 centavos e acaba por descobrir que na realidade havia 1 milhão em falta e não era 5 centavos. É um pouco a mesma coisa. Eu fui à procura de pequenos detalhes e descobri algo que me deixou revoltado. Revoltado com aquilo que fizerem daquele homem e achei que ele tinha direito a ser posto a verdade as pessoas que tanto falam e que tanto amam esse homem têm direito a ter acesso a uma outra versão. Que o facto de ele não ser filho unigênito de Deus não torna nem ele nem a vida dele menos exemplar e menos divina. Mas é mais desafiadora, porque se ele é um homem como você e eu, quando ele diz que vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais, quando a gente não faz, nós estamos o chamando mentiroso, ainda que ele seja apenas um homem. Agora, se ele é Deus, ou filho de Deus, isto responsabiliza. Não, ele pode porque ele é Deus, agora eu sou um pobre humano. Mas se ele foi um humano como tu e eu, e se ele apenas teve uma coisa que lhe incentivava muito e que lhe horripilava nas pessoas, é a falta de coerência. Ele chegava junto de uma pessoa e pedia ao menos ser coerente. Não é grave que sejas coerente com uma mentira ou com um erro, mas ser coerente com isso. E a grande luta dele e desafio às pessoas era que o fruto seja condicente com a árvore, que as pessoas sejam coerentes. E hoje em dia não há coerência. Toda a gente diz que ama Jesus, toda a gente vai a uma igreja ou a um culto. Eu estou mesmo já falando do Paulino, que não tem nada a ver com o Jesus histórico. Mas depois a gente vai ver a mensagem dele e pergunta se as pessoas vivem essa mensagem. Não vivem. Mas isso é muito, muito pior quando a gente se põe diante da verdadeira mensagem dele, que é fabulosa. Não tem nada a ver com essa história de uma morte redentora, do sangue, que não tem nada a ver, é fabulosa. Ao lado, essa outra história paulina é uma coisa feia, como se você pusesse o inferno ao lado do paraíso. A verdadeira mensagem dele é o paraíso. A pessoa que quiser adquirir, como é que ela faz? Qual é a livraria que está disponível? A única livraria em que está disponível, não diria só em São Luís, mas em todo o Brasil, é a Leitura de São Luís. Porque nós não distribuímos através das livrarias, a não ser a leitura em São Luís, e está disponível no nosso site, no site da editora e da obra oficial, que é jesusatrilogia.com. E aí tem frete grátis para todo o país, é exatamente o mesmo valor do que nesta livraria. E porquê em São Luís? Isso é que eu acho muito importante referir. Tem a ver com alguma coisa que é uma profecia de um homem que todos conhecem, que é o Padre António Vieira. O Padre António Vieira disse que o Maranhão
era a terra da mentira, a terra onde até o sol mente. Mas também não pensam que ele não gostava do Maranhão, ele amava o Maranhão. Ele dizia que o Maranhão era a terra que estava na profecia de Isaías, quando ele dizia que era uma terra a sul da Etiópia, nas asas da Etiópia. Então o que é que o Padre António Vieira, que era o grande profeta do Quinto Império, quis dizer? Que um dia, quando a verdade sobre Jesus iria ressurgir, ela surgiria onde? Na terra da mentira. Qual foi o último ponto dos Brasis onde o Evangelho da mentira chegou? Foi o Maranhão. Então é normal que seja o primeiro de onde surja o Evangelho da verdade.